Voltamos com o segundo bloco do O Produtor Quer Saber, que agora vai destacar a validação dos números do projeto Campo Futuro no setor da fruticultura. E para detalhar os principais pontos, está aqui com a gente no estúdio o gerente do projeto Frutas do Brasil, Jorge de Souza. Seja bem-vindo. Muito bom dia. Muito obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Agora, quantas cidades foram visitadas para fechar esse levantamento da fruticultura? Nós visitamos 5 cidades nas culturas da laranja, do abacate e da goiaba. Ok, e quais foram essas cidades? Nós tivemos na região de São Paulo, região de Piraju, que é uma grande produtora de abacate, o norte do estado de São Paulo, na cultura da laranja, que também é muito importante, e também na região de Avaré, e no Paraná, no norte do Paraná, Paranavaí, como também uma importante região da citricultura. Dá uma grande abrangência nessas frutas. Uma grande abrangência, exatamente. Agora, quais os principais custos de produção do setor, Jorge? Olha, os custos eles são bastante diferenciados mesmo dentro da mesma espécie. Isso pode ser explicado pelas características de clima, de solo, de cada região e as particularidades de como a mão de obra ela entra no processo, uma vez que a fruticultura é uma atividade que demanda muita mão de obra. Mas isso é fundamental para o produtor, porque através do conhecimento desses custos é o primeiro passo para o desenvolvimento de um sistema de gestão financeira que contribua para o sucesso desse produtor. Normalmente somos ótimos produtores rurais e quanto a nos tornarmos bons homens de negócio, nós temos aí algumas oportunidades de melhoria. E eu acho que esse trabalho, esse entendimento dos custos de produção nos permite um planejamento melhor das nossas atividades econômico-financeiras. Agora, Jorge, os custos de produção têm variado muito de região para região? Eu diria para você não variado muito, mas não é raro encontrarmos dentro de uma mesma espécie, às vezes variações da ordem aí de 15%, 20% em função desses aspectos que eu já mencionei. Agora, algum destaque desses números que você possa detalhar melhor? Eu acredito que a boa notícia que nós tivemos é que as atividades de fruticultura elas se encontram num patamar superavitário, ou seja, uma vez que o produtor atinja uma produtividade média razoável para aquela espécie, existe a possibilidade de, no final das contas, ele ter algum lucro. Evidentemente, esse lucro ele não é exorbitante, ele é aí da ordem de 10%, os melhores números da ordem de 15%, mas que é um alento porque é muito importante para a sustentabilidade da atividade que essa lucratividade esteja presente. Agora, como o produtor vai se beneficiar então dessas informações todas, Jorge? Eu acho que o conhecimento do custo, o agricultor ele não tem como tradição utilizar relatórios financeiros para o seu processo de tomada de decisão. A partir do momento que você constrói esses custos de uma maneira participativa, com os agricultores presentes opinando, é um primeiro passo para uma mudança comportamental voltada para a importância de você, da mesma forma que nós trabalhamos tecnologia de produção, que a gente possa trabalhar também a gestão econômica financeira da atividade e aí contribuindo para que essa atividade possa ser repassada não só para os próximos anos, como até para as próximas gerações, e resolvendo um problema de sucessão aí que é muito importante para o setor também. Agora, Jorge, quais são os próximos passos, então, em relação a esse projeto? Esse projeto, esse apoio da CNA, muito importante para o setor produtivo, esses custos são agora mensalmente atualizados. E provavelmente daqui a uns 2 anos o estudo se repete, ou seja, os técnicos voltam para as regiões e fazem novamente um levantamento para ver se aquelas premissas que foram acordadas na etapa anterior ainda são válidas ou precisamos alterar. Então, a satisfação do setor e o setor vê essa ação da CNA de uma forma muito positiva da manutenção desse programa para os próximos anos, para garantir aí essa melhoria contínua no processo de gestão dos nossos negócios. E as regiões podem mudar? Pode ser ampliado? Pode mudar, exatamente. Nós sabemos que o Brasil enfrenta uma crise ambiental das mais severas.
A fruticultura ela é muito dependente em algumas espécies de irrigação, dependendo da área do Brasil que você está produzindo, quase que a irrigação é obrigatória. Então, pode-se esperar um dinamismo nesse processo, ou seja, regiões que não são tradicionais polos de fruticultura podem tornar-se nos próximos anos. Então, na avaliação dessas novas etapas, serão consideradas a abertura de novos polos de fruticultura, com certeza. Como é que você avalia a participação dos fruticultores, sendo que as variáveis em relação à fruticultura são muitas, né? E principalmente na laranja, né? Assim, um grande problema de ser muito mais fechado para o mercado, né? Como é que você avalia essa participação, essa abertura dos custos de produção? Olha, felizmente a adesão ao programa ela foi maciça em todas as regiões que o programa foi desenvolvido. Nós tivemos uma grande presença dos fruticultores. A fruticultura, ela, dentro da divisão de grande fruticultor, médio e pequeno, ela é bem diversificada, mas todos os segmentos estiveram presentes, então nós pudemos fazer assim, um alinhamento muito interessante, tanto daquele grande produtor de frutas, quanto do agricultor familiar, que também é fruticultor. Então eu vi de uma maneira muito positiva e uma valorização muito grande do programa. Então foi muito bacana a participação dos produtores nesse processo. E quais as dicas que você dá, então, para os produtores aproveitarem o máximo essas informações e onde você acha que o produtor precisaria melhorar na hora de apurar esses custos? Perfeito. O Brasil ele já é referência em tecnologia de produção, não só na fruticultura, como também nas outras cadeias produtivas. É muito importante, paralelamente a esse desenvolvimento da tecnologia, nós também desenvolvermos os aspectos de gestão da propriedade, porque a competitividade ela implica em boa tecnologia e boa gestão. A recomendação, o incentivo que eu dou aos produtores que entendam isso, que se preparem, se necessariamente ele não é uma atividade que lhe é prazerosa, anotar, criar tabelas de controle, que ele possa escolher alguém dentro do seu processo produtivo que tenha afinidade com isso, mas é muito importante, até porque hoje nós sabemos em todos os negócios as margens são muito pequenas. Então você estar preparado para negociar, tanto na hora da compra dos insumos produtivos quanto na hora de vender o seu produto, é fundamental. E você só consegue negociar bem se você tiver esses números assim muito bem apurados. Então, é até um apelo que eu faço aos meus colegas fruticultores para que façam gestão, porque ela é fundamental para o sucesso da nossa atividade. Quando eles participam desses painéis, quais as principais dúvidas que são comuns entre os fruticultores na hora de eles conversarem com os técnicos e principalmente para saber o que eu anoto, qual o custo principal que eu apuro? A equipe da UFLA que está desenvolvendo esse trabalho para a gente, eles criaram um sistema muito didático. Né? A Universidade Federal de Lavras. Universidade Federal de Lavras, exatamente. E nesse sistema fica muito claro aquilo que o agricultor percebe com maior facilidade, que são aqueles custos ligados ao uso de insumos, da mão de obra, da mecanização. Então aí o processo caminha muito bem porque eles têm, na verdade, esses números. É apenas uma questão de organizá-los de uma forma e botá-los no papel, de uma forma assim, didática e colocá-los no papel. Evidentemente, quando a gente entra nos quesitos de custo de oportunidade e mesmo nas depreciações, aí cabe uma pequena orientação, mas que o produtor também entende rapidamente. Né? Ele sabe que quando ele compra um trator, aquele trator vai ter uma vida útil e depois de número X de anos ele vai ter que trocar o equipamento. Então, quando você explica para ele que a depreciação, na verdade, é uma provisão daquilo que ele terá que fazer, ele fala, puxa, eu não estava fazendo isso, vou começar a fazer agora. Então, evidentemente, é só uma questão mesmo de se familiarizar, mas todos compreendem muito bem, desde o grande até o agricultor familiar, e eu vejo isso assim uma grande oportunidade que, quando a gente trabalha esses programas da CNA, mais o apoio do Senar, eu acho que nós temos plenas condições de prepará-los muito bem para essa gestão econômico-financeira da atividade. De um ano para o outro, os cenários mudam, né? E principalmente nos últimos anos, nunca mudou tanto, né, para o produtor, acaba sendo pego de surpresa com muitas coisas. Como é que vocês trabalham isso na cabeça do produtor em relação a um ano atípico como este ano, por exemplo? E somando a isso, nós produtores, dependendo da região do Brasil que nós estamos, nós somos um pouco mais ou menos conservadores. Evidentemente que a mudança, ela gera aquela expectativa, aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, e ninguém se sente muito à vontade no processo de mudança.
mas o agricultor brasileiro ele já entendeu que o mundo moderno é assim, né? Uma hora é o problema do clima, outra hora é a economia, outra hora é tudo junto. Eu diria para você que no mesmo momento que a gente tem uma certa resistência ao processo de mudança, nós somos um dos povos do mundo que tem uma grande versatilidade, uma flexibilidade. Então nós nos ajustamos também muito mais rapidamente a esse processo de mudança. O que nós, as lideranças do setor produtivo, tem feito é fortalecer, é recomendar para o produtor que age assim mesmo. Que o planejamento ele é fundamental para a nossa atividade, mas dentro do planejamento, flexibilidade é a palavra de ordem. Então você tem que planejar, mas tem que estar atento a essas mudanças circunstanciais para você voltar ao seu plano e alterar o seu plano se necessário. Ok, gerente do projeto Frutas do Brasil, Jorge de Souza, muito obrigado pela participação. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã.